decreto, tomara, eu gostaria que ele fosse executível. Pelo decreto, esses alunos terão, se comprovarem que o reajuste é exorbitante, terão devolução do seu dinheiro daqui a 2 anos, e muitos terão abandonado o curso superior, e é um prejuízo de valor inestimável. Agora, de todo esse nosso debate, eu acho que ficou uma coisa muito importante, que nós temos de brigar e defender aquilo que nos diz respeito aos nossos interesses, interesses dos nossos filhos, da educação, da qualidade do ensino, etc. e tal. Ou seja, chega de omissão, chega de ficarmos como vítimas passivas de toda uma situação. Nós somos responsáveis por ela. Eu quero agradecer a presença dos senhores, muito obrigada. Aos senhores também, muito obrigado. E fiquem aqui conosco. Sou de carteira em todas as áreas, até no fundo. Desde que é o segundo trimestre, é verdade, né? Depende, né? Quando essa mensalidade estiver no APM, uma inflação, vocês ouviram da política, com certeza que vai passar os 20% ao mês. Essa dificuldade hoje, daqueles que estão em escolas, que estão cobrando no APM, colégios que estão fazendo isso, ou o caso especificamente de universidades particulares, mais precisamente, que já comentamos aqui a semana passada, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Estão conosco aqui, agora, para falar justamente sobre isso, a doutora Wanda Figueira, que é advogada e que representa os estudantes, e o Jorge Bettiol, que representa o Diretório Central de Estudantes da Pontifícia Universidade Católica. Eu pergunto, então, à doutora Wanda, tu assistiu naquele dia em que teve aqui representante? Não assisti, mas sei de fonte segura que o procurador da universidade tentou desviar o assunto, inclusive fazendo acusações a mim como advogada. Sim. Ele disse de viva voz que a advogada dos estudantes tem formulado pedidos impossíveis aos magistrados, e eu quero deixar expresso aqui meu repúdio à atitude do colega, porque não tenho formulado, em primeiro lugar, não tenho formulado pedidos impossíveis, e prova disso são as inúmeras sentenças e acórdãos favoráveis às decisões judiciais que beneficiam estudantes. Em segundo lugar, a impressão que se tem é que ele quis desviar o assunto para não falar exatamente no absurdo aumento das mensalidades escolares, que levou um grande número de alunos universitários a cancelarem suas matrículas. Nós temos mais ou menos esse número, não sei se o Jorge poderia ter algum número que representa isso? Nós temos dados concretos no que se refere aos aumentos, né, Cláudio? Não, o número de cancelamentos de matrículas de alunos tem número? É extraoficial, mas, por exemplo, na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, no ano de 1987, a escala de matrículas do mês de março, nós tínhamos exatamente 4.100 discentes, não é? E a escala de matrícula de agosto, esse número se reduziu para 3.050. Isso significa 25% de estudantes que abandonaram. Passado, né? Exato, porque naquela época nós tivemos, em 87, um reajuste de 125,4%, decorrente de uma resolução do Conselho Estadual de Educação, da Comissão de Cargos Educacionais, a famosa resolução 86, que causou uma série de dificuldades também. Tem dados de março agora, comparado com março do ano passado? A colegas de outras unidades universitárias, né? Então há uma evasão maior até em outras unidades universitárias, porque é o caso específico da SCT e da PUC. Um dado muito importante, Clóvis, e isso é sintomático, se vê no Legislativo Municipal e Estadual, onde os vereadores e deputados têm verbas escolares. Bolsas, né? Há hoje verdadeiras filas nos gabinetes de vereadores e deputados. Coisa que não acontecia no ano passado, não? Não. Sobrava, inclusive? Não, rigorosamente não sobrava. Eu conversei com alguns deputados que sobravam. Mas quero dizer que não acontece. Esse ano realmente é surpreendente, já nesses primeiros dias de março, o número de estudantes, pais e alunos em nível secundário, em nível universitário, que tem exatamente comparecido à Assembleia, à Câmara Municipal, e tem também a mesma coisa, filas. Vamos explicar para o pessoal como é que está a situação agora? Pois é, isso. Eu gostaria de colocar alguma coisa em cima da questão dos dados da evasão, que é o seguinte: a representação discente da PUC, quando foi pedido esse exorbitante de aumento, ela procurou a direção da universidade, na pessoa do pró-reitor de assuntos comunitários, o professor João Carlos Gasparim, e através de um ofício solicitou que a direção da nossa universidade prestasse esclarecimentos por escrito aos estudantes dos critérios utilizados. Bom, a gente não obteve resposta e nós fomos então obrigados a recorrer à doutora Wanda. Inclusive nós entramos com uma notificação judicial contra o reitor Norberto Rauch para que ele nos prestasse uma série de esclarecimentos, e inclusive entra essa questão dos dados de evasão, que por enquanto é oficial. A gente coloca numa das perguntas o seguinte: o número de discentes que a universidade tinha em março de 1987, excluídos os formandos, as turmas de bichos, reingressos e reopção, e o número de discentes que nós temos hoje em março de 1988. E através da justiça nós vamos ter então claramente... Então essa é a pergunta que eu quero chegar, porque naquele dia que nós conversamos aqui, foi alegado, embora tivesse havido manchete
em jornal de Porto Alegre, que o reitor Norberto teria se negado a atender a notificação da Justiça. Foi dito aqui que ele não teria recebido, até aquele momento, nenhuma notificação. Qual é a situação real? A argumentação foi errônea. Ele havia se negado a responder ao requerimento administrativo formulado pelos estudantes. Não notificação judicial. Não notificação judicial. E agora isso foi feito? Essa foi, nós estamos aguardando, ele está com prazo para a resposta e acreditamos que são 20 quesitos que foram formulados e entre esses quesitos, como a PUC tem um sistema de computador muito moderno, acreditamos que ele poderá fornecer para a comunidade o número de estudantes que cancelaram suas matrículas e o número de estudantes que se matricularam num número reduzido de créditos para não perder a vaga na universidade, porque há condições para isso. É outro dado. Sim, porque há uma maneira de dizer que não houve muita evasão, mas ocorre que o número de créditos, a maioria dos estudantes, para não perder a vaga na universidade, se matricularam no mínimo permitido de 12 créditos. Eu não sei se tem a pergunta, que me parece importantíssima nesse momento, quantos estão concluindo o curso a cada ano, ou seja, recebendo o seu certificado de conclusão? Existe essa pergunta? Não, essa pergunta acho que nós não formulamos. Quantos são concluídos? Não formulamos, é importante colocar isso na Porque esse é o verdadeiro. Porque o que existe real é isso, é o pessoal que está fazendo uma cadeira, 2 cadeiras, para não perder a condição de matriculado. Mas na verdade isso aí não está adiantando nada, nem para ele como brasileiro, nem para o país, nem para o Estado, que não conta com o profissional. Nós teríamos que levar em consideração que o problema também, nós aqui estamos falando em PUC, mas na realidade o maior culpado por tudo isso são os 2 ministérios, da Fazenda e da Educação. Eu ia te perguntar se o governo, se a PUC está vindo, já com as leis federais. Os ministérios estão com o seu poder de ver de fiscalizar o ensino público no país. Como é que o governo federal está tratando? Liberou? Na realidade, o governo, através do decreto que ele fez, foi sempre fazer os anseios da FENEM, que é a Federação Nacional de Escolas Particulares, que pressionou isso. A PUC está dentro da lei. O caso da PUC, doutora, é não, da lei, porque o decreto é ambíguo e a margem a interpretações... Qual é a situação concreta? Vamos ver o caso da PUC. Qual é a situação concreta? Nós temos que começar pelo decreto. O decreto, ele dá liberdade para qualquer estabelecimento de ensino fixar o seu índice de redução das mensalidades. Ocorre que a PUC... Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. O decreto dá às escolas particulares, faculdades, o direito de estabelecer como quiserem os valores das suas mensalidades. Sim, mas também determina que sejam fiscalizados pelos conselhos estaduais de educação. Sim, dá o direito de utopia no nosso país, ninguém fiscaliza nada. E vai ser a mesma coisa do outro lado. O conselho está fechado? A gente gostaria, inclusive, de colocar o seguinte, em cima da argumentação da doutora Wanda, não é? Existe um artigo desse decreto, 95.720, né, que o ministro Napoleão e o presidente Sarney assinaram, que diz o seguinte, que somente os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e associações de pais e mestres podem reclamar contra esses itens que estão sendo lançados nas várias universidades particulares. Exatamente, por isso. Reclamar. E coloca claramente o seguinte, que o único órgão que pode receber as denúncias é o Conselho Estadual da Educação. Por uma questão de coerência, esse Conselho Estadual da Educação deveria estar aberto no momento que o decreto foi promulgado. Ou seja, a partir de 11 de fevereiro deveria estar aberto para receber os estudantes. E os senhores fazem, os telespectadores, que na sexta-feira o Diretório Central dos Estudantes esteve lá com requerimento solicitando providência ao Conselho Estadual da Educação, explicando o caso da PUC, e o mesmo se encontrava fechado. Eu acho que porque seria inócuo mesmo, então ele já está fechado. Mas como é que está o caso da PUC? Nós não conseguimos chegar lá, nós vamos acabar terminando e não vamos chegar lá. Nós vamos esclarecer. O caso da PUC, de acordo com o decreto, é sem solução. A única alternativa para os estudantes é recorrer ao judiciário. Porque o decreto dá margem. O decreto satisfez os interesses das escolas particulares. São 35 mil estabelecimentos particulares no nosso país. Então, na realidade, como os estudantes, estipula o decreto, um prazo de 30 dias para apresentar a reclamação. Está fechado o conselho. E determina ainda que o conselho terá 60 dias para resolver a questão. E ainda passa o semestre. Tem efeito suspensivo. Doutora, qual é o valor de uma mensalidade hoje? Quanto aumentou em relação ao último mês do ano passado? A mensalidade desse ano, nós temos uma tabela, né? Eu acho que um dado que é importante para ser colocado para as pessoas, para terem ideia de como é alto, como é abusivo esse aumento que nós estamos sofrendo, é o seguinte. A matrícula, por exemplo, que funcionou, a escala de matrícula de agosto de 67, né, os valores que deviam ser cobrados na escala de matrícula por diversas unidades necessárias, né, no geral era 2.160 cruzados. 2.160 cruzados. Agosto de 19